A paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, esse vídeo que eu estou postando é a respeito da morte de Judas Iscariotes. A gente vê por aí, e muitos cultos eu já presenciei isso, que o pastor fala, ou quem está pregando a palavra de Deus, fala que Judas se enforcou. Bem, essa é uma tradição oral que as pessoas falam porque ouviu de alguém e isso se propagou e aí se tornou essa coisa incontrolável. Mas a Bíblia não diz que Judas se enforcou. Ele saiu para se enforcar, mas ele não se enforcou. Aonde que você encontra o texto que fala da morte de Judas? Bem, só existe um lugar na Bíblia, e é por isso que é a importância de você ler a Bíblia segundo o seu contexto. Então, no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 17 em diante, você decora bem. Atos, capítulo 1, versículo 17, é o único lugar na Bíblia que você vai ver a morte de Judas. Então eu vou ler com vocês o que fala, porque Judas não se enforcou. O texto diz o seguinte: porque este foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Está falando de Judas. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, arrebentou pelo meio e todas as tuas entranhas se derramaram. E foi notório todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Então, em Atos, no capítulo 1, versículo 17, 18, 19, 20, você vai ver que Judas, após ele pegar o dinheiro, a Bíblia fala que ele saiu e dá a entender que ele correu desesperadamente e ele se lançou num precipício e ele caiu em queda livre e lá todas as suas entranhas, após a queda, elas se romperam, elas enfrentaram uma ruptura. Então o corpo dele se rasgou e o que a Bíblia chama de entranhas, ou seja, os seus órgãos, vísceras, essas coisas, saíram tudo para fora. Então o Judas ele não se enforcou, ele saiu para se enforcar, por alguma razão o texto não fala, ele não se enforcou. Mas em Atos capítulo 1, versículo 17, 18, 19, lá fala que ele se precipitou, e isso foi notório, todo mundo ouviu, e as suas entranhas, ao cair, se rasgou e se espalhou pelo chão. Então Judas ele não se enforcou, ele se jogou num precipício e lá ele se matou. Na queda ele rompeu o corpo dele, os tecidos, os membros do corpo dele se dilaceraram. É isso que o texto diz, tá? Então Judas não se enforcou. Amém?